Só dá uns minutinhos. Pessoal, então vamos começar a aula. Novamente, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui comigo. Todos os microfones de vocês estão desabilitados, então qualquer eventualidade é só habilitar aqui no cantinho de vocês para poder falar. E por que que nós trocamos esse aplicativo? Pelo menos eu posso falar o nosso objeto de aula hoje. Nosso objeto de aula hoje ele vai ser um sistema eletrônico de votação e de apuração. Para tentar seguir mais ou menos como foi com o pessoal do Matutino, eu vou começar aqui esse momento pedindo para que cada um se manifeste a respeito do que acha dessa questão do que acha dessa questão do sistema eletrônico e qual o sentimento que tem com relação à segurança, se acredita, se não acredita e tudo mais. A vantagem desse Zoom aqui é que eu posso habilitar os microfones. Então, por favor, parem de assistir novelas, parem de fazer qualquer coisa agora. A ordem para mim é Cláudio, Letícia, Lucas, Maxwell, Ronivaldo e Thales. Vamos ouvir então, um por um, o que cada um pensa. Cláudio, sua vez. João Paulo, eu acho que é seguro, sim, apesar de muitas pessoas dizerem que não é e tal, mas por sair aquela fita lá, né, que além do drive dá para conferir, eu acho que é seguro, sim. Eu imagino que sim, né? Não sou técnico de informática, mas eu penso. Beleza. Obrigado, Cláudio. Letícia, o que você acha sobre o sistema eletrônico? É confiante, não é? Eu acho ele mais... Tá dando para me escutar? Tô. Eu acho que ele é mais confiável do que o daquele de papelzinho. A votação de cédula. Eu me sinto segura votando dessa forma. Eu também não entendo muito de tecnologia, mas eu acho ele mais confiável do que o método que era utilizado. Beleza, obrigado. Lucas. Tô. Pode falar. Bom, eu acho, na minha opinião, é um modo prático, né, rápido, só que eu concordo com a Letícia, que é mais seguro do que em relação a papel, só que mesmo assim eu não confio 100%, viu? Confia desconfiando. Confio desconfiando, ainda fico meio naquela dúvida. Beleza, obrigado, Lucas. Maria Eduarda, o que a senhorita pensa sobre o sistema eletrônico de votação e apuração? Tipo assim, facilita, né? O que pra gente mais idosa é mais complicado. O jeito antigo, então o jeito eletrônico eu acho bem mais fácil. Beleza, obrigado. Senhor Maxwell, sócio 50% dos Correios, porque os outros 50% é do Ronivaldo. O que o senhor pensa sobre o sistema eletrônico? Já tá liberado o áudio? Então, assim, eu trabalho como mesário, como eu sei que cada urna ela tem como é que fala? Aquele pendrive para você alterar o pendrive, né? Onde fica o gravado os dados. É um pendrive, né? Onde grava os dados. É muito mais difícil você pegar cada um desses. Precisaria de muita gente envolvida para fazer algum tipo de alteração no sistema eleitoral, assim. E mesmo que se conseguisse, o nosso país é continental. Ia ter que fazer em muitos, como é que fala? Muitas sessões em muitos lugares, isso mesmo, muitas zonas, muitos lugares, sessões.
eu acho bastante confiável. Obrigado. Ronivaldo, o outro dono do Correio, o que o senhor pensa sobre o sistema eletrônico? Ronivaldo? Concordo. Fica mais seguro contra os hackers. Ixi, o Ronivaldo ele deixou aqui o computador ligado e foi mexer com outras coisas. Brincadeira, Ronivaldo. Ele não fone, João Paulo. Ah, não, agora tá ouvindo. Agora não tá mais. Ronivaldo, então, tem a liberação para poder escrever. E, por fim, Thales. O que Vossa Excelência pensa sobre o sistema eletrônico, Thales? Boa noite. Não sei muito o que pensar, mas eu creio que seja seguro. Me ouvindo, né? Alô? Thales, não estou te ouvindo. Diga. Seu áudio estava habilitado. Está habilitado de novo, pode falar. Tá aí me escutando? Alô? Thales, não estou te ouvindo. Não está saindo som. Escreve também, Thales, que eu não sei se sou só eu. Ronivaldo, com relação ao seu posicionamento, concordo com ele. Então, pessoal, esse primeiro ponto que eu gostaria de trazer para o debate era exatamente o sentimento de cada um de vocês sobre o sistema eletrônico de votação. Se ele é de fato seguro, se ele não é seguro. Desculpa, tem alguém falando? Não. Estava ouvindo coisas. Pessoal, vocês estão vendo a tela? Deixa eu ver aqui agora como que eu vejo a minha tela. Vocês estão vendo que está em uma apresentação de PowerPoint? Porque eu não estou tendo a visão que vocês estão tendo. Beleza. Então, esse daqui vamos considerar que seja o nosso quadro. Eita, agora só falta eu aprender a mexer com isso aqui, gente. Aprovar. Estou aprovando, todo mundo que quer anotar, eu estou aprovando. Aê! Pessoal, então vamos começar pelo, como diria o poeta, vamos começar pelo começo. Quando surgiu então a questão do voto eletrônico? O voto eletrônico ele começou em 1996. Em 1996, quem começou a utilizar o sistema eletrônico de votos? Todas as cidades que tinham mais de 200 mil habitantes. A nossa turma, quer dizer, a turma de vocês, né? Porque em 96 eu me lembro de alguma coisa dessa eleição. Mas a grande parte da turma de vocês, em 96, talvez não se recorde do que aconteceu na votação.
Então, em 1996, era uma eleição municipal em que os municípios com mais de 200 mil habitantes, eles votaram. Né? Não, Anivaldo, você é novinho. 96 você não era nascido, não. Então, em 1996, o TSE ele pegou todos os municípios com mais de 200 mil eleitores e optou por criar para esses municípios a questão da votação eletrônica. Então, foi um marco. Eu me lembro de uma questão, em 96 eu tinha 10 anos de idade. Eu me lembro de uma questão em 96, que era o meu avô, ele reclamando que Uberaba não teve votação eletrônica e Uberlândia teve. Então, assim, eu lembro que na época, o grande burburinho que eu ouvia da minha família era esse, que Uberlândia teve votação eletrônica e Uberaba não teve. Só que aí o que aconteceu? No protótipo, no primeiro protótipo de urna eletrônica que nós tivemos, tinha a ideia de que essa urna eletrônica ela dispensaria um papel. Cada eleitor pegaria o seu papel e o colocaria em uma urna eletrônica. Só que isso não aconteceu. Isso daqui, gente, é como eu brinco na sala. Advogado eu sou razoável e desenhista eu sou expert. Isso daqui é a urna eletrônica. Então considere que ao digitar o meu voto na urna, sairia um papel, eu pegaria esse papel e colocaria ele na urna de lona. Isso não foi levado para frente. O grande trunfo da votação eletrônica, eliminar a atividade humana. Porque a apuração, a partir dessa urna eletrônica, ela deixou de ser feita voto a voto e ela passou a ser consolidada por grupos de votos de cada sessão. É aquilo que o Maxwell disse. O presidente da sessão, ele leva a urna eletrônica, ele leva o disquete de votação e esse disquete ele está carregado com todas as informações. Então, nesse disquete, eu tenho as informações de todos os votos lançados naquela urna. E além dessa forma de confirmação, eu ainda tenho o meu boletim de urna. E esse boletim de urna, ele serve exatamente para isso, para fazer um choque de informações entre a informação digital contida no disquete e a informação por escrito que tem no boletim de urna. Os dois pilares do TSE para a questão do voto eletrônico seria a segurança e a transparência. A transparência, gente, ela fica mais obscura quando quando se tem uma pessoa muito cética. Pessoa cética que eu digo é aquela que você digita o número do seu candidato, aperta, confirma e ele não tem certeza de que o voto foi para o seu candidato. Embora pareça bobagem, isso acontece demais. Muitas pessoas não acreditam que tenham votado no candidato que ela acostou o seu voto. Porém, isso não tem chance de dar errado. Como também o Maxwell disse, e isso demonstra que ele prestou muita atenção na reunião de mesários, significa dizer que se eu quiser fraudar, eu preciso fraudar urna a urna. A urna ela não está ligada à internet, cada urna tem a sua comunicação, ela comunica dela com os dados dela mesma, então eu não tenho a possibilidade de puxar dados de fora e trazer para aquela urna. Eu precisaria fazer isso em urna por urna, o que seria humanamente impossível. Só deixa eu apagar isso daqui. Até agora, alguma pergunta do que foi dito? Posso continuar? Vou considerar que eu posso continuar. Pessoal, então, como que funciona? O Maxwell sabe disso também, por já ter sido mesário. Como que funciona a nomeação dos mesários? A nomeação dos mesários, ela começa com 60 dias de antecedência
E essa comunicação, ela pode se dar por duas maneiras. Ou ela será por publicação em um jornal de grande circulação, ou então ela será através de uma carta, de uma intimação que vai ser expedida para cada um dos mesários. Aí, beleza. Vamos supor que eu nomeie o Arthur como mesário da seção número 1. Se algum dos partidos tiver qualquer tipo de impedimento, de impugnação quanto à nomeação do Arthur, eles terão o prazo para poder manifestar-se e, se for o caso, substituir o Arthur. Só que tem um detalhe, pessoal. Essa substituição que eu trato dela aqui... Cadê, gente? Essa substituição que eu trato dela aqui é substituir uma convocação, uma vez que aquela cartinha que o mesário recebe, ela não é um convite. Aquela carta, ela representa uma convocação, e essa convocação, ela somente pode deixar de acontecer se você tiver algum motivo justo ou justificável para a sua ausência. Na época que eu trabalhei no cartório eleitoral, tinha um juiz que a moça ela alegou que ela estaria 30 dias depois do seu parto e que ela estaria dentro do período de licença maternidade. Ela não foi dispensada das funções e o juiz ainda disse que se o marido dela quisesse, poderia levar o recém-nascido para amamentar quantas vezes fosse preciso. Então, gente, o que eu quero que fique claro para vocês é quanto a essa questão de convocação que possui essa chamada da Justiça Eleitoral para que você passe a prestar serviço na condição de mesário. Pessoal, só uma pergunta aqui para vocês. Para mim aqui está travado. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Só minha voz, né? O vídeo não está indo. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Agora acho que vocês não estão vendo nem... Estão me ouvindo, mas estão me vendo ou não estão me vendo? Então vamos voltar aqui para o compartilhamento de imagem. Então, pessoal, é importante a gente frisar que o dia da eleição é o momento mais importante que nós temos. Só que a eleição ela não nasce no seu dia. A eleição ela é um aspecto que vem sendo trabalhado desde o encerramento do cadastro. A função do cartório eleitoral é, a partir do fechamento do cadastro, iniciar os processos do dia da eleição. O dia da eleição é o dia mágico, é o dia em que tudo acontece. Mas como que funciona, por exemplo, a formação dessa sessão eleitoral? A formação dessa sessão eleitoral, ela respeita o disposto no artigo 117 do Código Eleitoral. Como que funciona isso? Em capitais, somente em capitais, não importa o tamanho do município, eu terei o mínimo de 50 e o máximo de 400 eleitores em cada sessão eleitoral. Se eu estiver falando de município do interior, eu continuo com uma sessão mínima de 50 e com uma sessão máxima de 300 eleitores. Então, eu tenho que respeitar esse limite mínimo e esse limite máximo. Professor, como que vai acontecer, então,
se eu tiver uma necessidade em que determinada seção tenha 303 e eu não tenha nem 350 para desmembrar em duas, ou eu não tenha menos de 50 para poder aglutinar. O que vai acontecer? Se eu tenho uma seção com 303 e o mínimo que eu tenho que ter por seção é 50, então eu pego esses 303 e divido por 2. Uma seção vai ficar com 151. Mais resultados da pesquisa. E o Google aqui, ele é curioso demais. Eu não estou pesquisando nada, ele está fazendo rolo. Então, pessoal, o meu celular aqui me atrapalhou, mas o que eu gostaria de frisar para vocês? Se eu tenho 303 eleitores em uma seção, vai representar que essa seção será desmembrada em duas, e essas duas seções terão 150 e poucos cada uma. Eu não vou ter seções com mais de 300 e seção com menos de 50. Essa é uma questão que ela não será possível de ser superada. Como que funciona a sessão eleitoral? Ela vai funcionar com um presidente, 2 mesários, 2 secretários e um suplente. Professor, no dia da eleição, esses 2 secretários faltaram e veio apenas um mesário. Essa sessão ela pode funcionar com 2 pessoas? Pode. Essa sessão ela tem que funcionar com 2 pessoas? Não. Os mesários, eles podem, no momento do início da votação, convocar as pessoas que estejam na fila para poderem participar desses trabalhos. E essa convocação dos mesários, caso o eleitor não aceite, é função do presidente ou de quem estiver presidindo a sessão anotar isso na ata para que esse eleitor que foi chamado e não aceitou tenha que arcar com as consequências no futuro. Então, a convocação feita pela Justiça, ela é obrigatória, e a convocação feita pelo mesário no dia da votação, ela também será obrigatória. Então, vamos lá. Vamos destacar esse daqui como sendo os olhos da Justiça Eleitoral no dia da votação. E vamos destacar esse daqui como sendo os olhos dos candidatos também no dia da votação. Qual é a finalidade, a necessidade, a razão de ser dos fiscais de partido? Os fiscais de partido, via de regra, eles participarão desse momento como garantidores dos direitos dos seus candidatos. Ou seja, o partido A, ele tem um grande número de correligionários ou de apoiadores. Cada um desses apoiadores, se houver anuência do partido, poderão participar do dia da votação na condição de fiscal. Então, na condição de fiscal, eu vou poder realizar todos os atos de fiscalização. Nós vimos na última aula que essa fiscalização, ela possibilita, por exemplo, que eleitor sem documento não possa votar, que se o mesário impedir a atuação desse mesário, desse fiscal de partido, ele pode fazer constar isso em ata. Enfim, ao mesmo passo que esse daqui é importante, esse daqui também é importante. Embora a eleição ela possa acontecer sem esse daqui, sem esse não tenho eleição. E o que eu tenho que dizer ainda? Nenhum pode atrapalhar a função do outro. O mesário não atrapalha a função do fiscal e o fiscal não atrapalha a função do mesário. Tanto que, se o fiscal atrapalhar as funções do mesário, esse mesário pode pedir o auxílio de força policial para tirar o fiscal de lá. Se o mesário impedir a atuação do fiscal, nesse caso é o próprio fiscal que pode pedir o comparecimento do juiz eleitoral e restabelecer
a ordem para que seja possível a sua atuação para a finalidade na qual ele foi designado. Pessoal, até aqui, perguntas ou eu posso prosseguir? Letícia, não deu para ler tudo. Se você puder falar. Tá me escutando? Tô. A parte do se pode começar a votação sem todos que estão presentes. Pode começar. Se eu tiver uma pessoa, já pode começar. Professor, se faltarem todos, o que eu preciso fazer? Eu tenho uma pessoa que se chama coordenador de local. Esse coordenador de local, ele pode destacar mesários de outras sessões e levar para aquela sessão que está sem ninguém. Então, a votação ela tem que começar às 8 horas, com a quantidade de mesários que estiverem presentes. Beleza? Entendi, obrigada. Por nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Então vamos seguir o bonde. Aqui começa aquele negócio que todos nós sabemos como que acontece. No dia da eleição, primeiro, na véspera da eleição, os bares são fechados mais cedo, a vida noturna parece uma quarentena. A única diferença é que não tem a transmissão do coronavírus. Mas nada funciona no período noturno. Tudo fecha à meia-noite e a partir desse horário é proibido qualquer tipo de veiculação de propaganda. O partido não vai poder fazer mais uso do tempo de TV. Não terei nenhum tipo de manifestação voluntária, ou seja, eu não posso ter no momento a partir da 0 hora, qualquer tipo de atividade denominada boca de urna. Porque boca de urna é considerado crime e você será recolhido, pelo menos, durante o período da votação e depois você vai responder por esse crime eleitoral. Enfim, o dia da votação, ele é um dia em que ninguém será preso, salvo se cometendo o crime de boca de urna ou se o crime for em flagrante delito. Isso não vai acontecer por quê? Porque eu não posso utilizar a prisão como meio de cercear o direito a voto. Eu não vou tolir esse direito do particular de comparecer na sua sessão eleitoral e votar. Mas só que se esse particular extrapolar no exercício do seu direito, ele será conduzido por meio de força policial e será levado para fora do ambiente e não mais exercerá o seu direito a voto. Equipara-se ao crime de boca de urna o fornecimento de qualquer vantagem. Meus queridos, quando eu falo de qualquer vantagem, eu estou falando, por exemplo, de pegar o Ronivaldo e dar carona para ele e para a esposa dele, da casa dele para o local de votação. Essa atividade, ela é proibida. Ah, professor, o meu primo ele foi candidato, ele levou ele de ônibus, parecia excursão, ia parando de escola em escola. Pois é, seu primo ele cometeu um crime eleitoral e se fosse do conhecimento da Justiça Eleitoral, ele poderia ter o seu mandato cassado, porque ele utilizou-se de ferramenta vedada para, fornecendo uma vantagem aos seus pretensos eleitores, poder, de alguma forma, diminuir a independência do voto de cada um. Então, qualquer vantagem será combatida. Professor, eu tenho um valor mínimo para ser concebido como sendo vantagem? Não. Eu tenho um big para a Letícia votar em mim. É vantagem. Não é possível. Ah, professor, mas isso acontece? É aquele tipo de coisa, é igual colar. Se a autoridade não ficar sabendo do cometimento desse ato ilícito,
eu não tenho condição de punir. Mas se for do conhecimento da autoridade que houve essa transgressão, invariavelmente terá que ser aplicada a sanção. Maxwell, o que eu vou falar agora, provavelmente, durante a reunião de mesários, você deve ter escutado pra caramba, sobre aquele eleitor que vai votar com a roupa, com a camisa, com o desenho do seu candidato. Esse cara pode chegar na sessão eleitoral paramentado, com bandeira, com broche, com boné, com camisa. Ele pode chegar com tudo isso e não ser impedido de votar? Pode. Na verdade, ele não deve jamais ser impedido de votar se a sua manifestação for silenciosa. Ou seja, eu fui vestido de candidato A, cheguei lá para votar, digitei meu voto, mas não pedi voto para o meu candidato para ninguém. Eu cometi boca de urna? Não. Não cometi boca de urna. Mas vamos pensar o seguinte, acabou de votar e votam lá no Grupo Brasil junto comigo, vota João Paulo, vota o Thales, vota o Arthur, vota o Ronivaldo, vota a Letícia, vota a Maria Eduarda, vota o Cláudio, vota todo mundo. Aí nós nos reunimos na porta da escola e estamos lá conversando. Isso é proibido. Essa conduta de aglomerar eleitores de um mesmo candidato na porta do local de votação, ela pode ser considerada como boca de urna. Por isso que a recomendação que a Justiça Eleitoral faz, votou, vaza. Se você ficar parado no local de votação depois de já ter votado, isso poderá ser considerado como boca de urna e você também será conduzido por força policial até o batalhão de polícia ou onde estiverem sendo detidos aqueles que cometerem o crime de boca de urna. Sobre esse slide, alguma pergunta? Um de cada vez. Ô, professor. Oi. Uma grande mentira, né, tudo isso. Tô vendo aqui 2 mesários, 2 secretários, tem nada disso. Não, repete, não ouvi. Aqui fala na lei, né? 2 mesários, 2 secretários, mas... Eita, tá doido, não tem nada disso. Na verdade, se tiver um presidente e mais uma pessoa, toca tranquila a eleição. O negócio é que nenhum dos dois vai ter tempo para almoçar. Outra coisa também que eu acho assim que deveria candidato, por exemplo, assim, né, em eleições municipais, o candidato visita às vezes a maior zona eleitoral, acho que deveria. Aí fica um povo gritando, esse é meu candidato, e faz um furdunço, enfim. Concordo. E outra, é porque ninguém quer fazer cumprir o que está descrito na lei. Porque é isso daqui, ó. A partir do momento que esse abençoado desse candidato aparecer nesse local de votação e propiciar essa questão aqui, tinha que ser enquadrado no crime de boca de urna. Para evitar. Teve um ano, foi na eleição de 2008. Na eleição de 2008, 2008 foi prefeito. Foi a última eleição que eu trabalhei como servidor do cartório eleitoral. Eu recebi uma ligação do juiz eleitoral. O juiz eleitoral, ele era professor na faculdade, ele ligou e falou assim, João, acabou, isso assim, era 4 horas da manhã, era quase na hora de começar a votação e nós já estávamos lá no quartel, distribuindo urna, mandando essas urnas para as escolas. 4 horas da manhã, o juiz eleitoral liga e fala, João, tem um candidato que ele está tocando de roda lá no Frei Leopoldo, distribuindo santinhos. Eu cheguei lá nesse Frei Leopoldo com um carro da polícia e era uma Fiorino. E essa Fiorino, ela estava pegando, abriu as portas de trás e
com um rodo, com uma vassoura, não deu para ver. Ela estava varrendo tudo que estava na caçamba da Fiorino e jogando na porta da escola. Só que, infelizmente, não teve como pegar. Teve como pegar o candidato, mas aí o que o candidato alega? Que não foi ele que fez e para ele não vai dar nada, como não deu. Foi, inclusive, eleito vereador naquele ano. É uma sacanagem, mas fazer o quê? Concordo com você, Maxwell. A partir do momento que o candidato vai lá e causa esse tipo de confusão, ele deveria sim ser enquadrado no crime de boca de urna. Até como meio de coação. Eu duvido que esse candidato que for lá não seja do bairro e fale, vai votar em mim, né? Tem que votar em mim, eu sou do bairro. Duvido que ele não faça isso. Então, nesse caso, eu concordo que tinha que ter sim o culhão de levar esse cara recolhido. Agora, gente, nós chegamos na parte que toca para esse dispositivo de hoje, que é sobre o sistema eletrônico de votação e apuração. Como que acontece a apuração em regra? Em regra, a apuração dos votos ela é feita pela própria urna e voto a voto. O João Paulo votou, computa. O Maxwell votou, computa. A Letícia votou, computa. Thales votou, computa. A própria urna eletrônica ela já vai fazer o somatório dos votos de todos os presentes. Essa é a regra, porque o Brasil todo ele vota pelo sistema eletrônico. Então, essa é a regra da apuração eletrônica. Como que eu posso fazer a conferência dos votos registrados e dos votos emitidos? Os votos registrados estão no arquivo eletrônico que será levado para o cartório e os votos nominalmente descritos, eles estão no boletim de urna. Esse boletim de urna, ele fica fixado na porta de cada sessão para a conferência de quem quiser fazer. O boletim de urna, ele tem validade? Tem. Se eu não conseguir recuperar os votos eletrônicos da urna, o boletim de urna ele serve para eu inserir as informações daquela sessão. Então, a regra é que a apuração ela seja imediata. A partir do momento que eu pegar a mídia eletrônica, espetar no computador do cartório eleitoral e transmitir isso para o TRE, já está apurado os votos daquela sessão. Só que nós sabemos que o equipamento eletrônico ele não é totalmente infalível e ele pode sofrer com falhas, com inconsistências e deixar de funcionar. Então, quando a urna eletrônica ela deixa de funcionar, nós passamos para a votação manual. Um aspecto procedimental, até porque o meu primeiro emprego, a minha primeira anotação na carteira de trabalho foi essa daqui de técnico de urna eletrônica. O que era a minha função? Eu ia no dia da votação em cada sessão que a urna desse problema, eu tentava recuperar essa urna eletrônica, na impossibilidade de recuperar, eu trocava por outra urna eletrônica. Carregava as informações e tudo mais. Se essa segunda urna eletrônica não carregasse, não funcionasse, significa que o que estava corrompido era o disquete ou qualquer informação que seria gravada no disquete e não seria possível recuperar. Então, qual que é a instrução? Eu retiro a votação eletrônica e passo para aquela urna de lona e a votação torna-se manual. Então, em sessões que eu preciso substituir uma urna eletrônica por uma urna de lona, a apuração vai ser manual. E como que funciona essa apuração manual? Eu pego cédula por cédula, leio o voto, isso na frente de fiscais de partidos, leio o voto, os fiscais analisam, impugnam os votos que eles não concordam e existe a função da junta eleitoral. A junta eleitoral, ela é a responsável por julgar esses recursos feitos pelos fiscais. Essa marcação aqui, ela não está condizente. Está dando a impressão aqui de que ele não queria ter votado dessa maneira. Esse voto é nulo, esse voto é branco.
esse voto não é válido. Então, quem resolve isso é a junta de apuração ou a junta eleitoral. Então, vamos lá. Vamos concluir. A via de regra, a apuração será eletrônica. A partir do momento que o voto foi computado na urna, eu chego com essas informações no cartório, está encerrada a apuração, é uma apuração célere. Sendo necessário a troca de uma urna eletrônica por uma urna de lona, eu vou ter que fazer, então, a apuração voto a voto. E essa apuração voto a voto, cada cédula é possível de ser impugnada pelas partes. E essa impugnação, ela tem que ser resolvida imediatamente. Professor, o que acontece se essa junta eleitoral resolver e a parte que impugnou não concordar? Essa parte, ela tem que manifestar o seu interesse em recorrer, apresentar o seu recurso imediatamente e, no prazo de 48 horas, juntar as suas razões. O que tem que ficar claro? Se a apuração for manual, o recurso tem que ser imediato. Se eu não fizer o recurso imediatamente, eu deixo de ter a possibilidade de fazê-lo. Até aqui, tudo ok? Alguma pergunta? Vou considerar que tudo esteja ok. Isso daqui, gente, nós já vimos na última aula, que é a questão da contagem dos votos. Para fins de validação dos votos, eu desprezo os votos nulos e brancos e eu vou considerar apenas os votos válidos atribuídos aos candidatos e aos partidos. Agora, lembram, e aqui deixa eu parar o compartilhamento para a gente poder trocar uma ideia. Lembram dos votos anuláveis que nós tratamos na última aula? Que é aquele voto do candidato que está concorrendo sub júdice. Todo mundo lembra disso? Pois é. Os votos anuláveis na votação majoritária, eu não vou considerar. Se os votos se a candidatura for deferida, o candidato vai receber os seus votos. Se a candidatura for indeferida, aqueles votos anuláveis serão considerados nulos. Não vai ser possível aproveitá-los para o partido. Professor, por que eu não posso aproveitar esses votos para os partidos? Porque a chapa majoritária, ela é indivisível. Eu voto em ambos os candidatos. Não é possível eu votar apenas no candidato a prefeito, a presidente, a governador ou a senador. Eu voto no candidato a prefeito, presidente e senador e voto nos seus vices ou nos seus suplentes. A chapa, ela é indissociável. Então, ciente dessa indissociabilidade das chapas, para o sistema majoritário, o voto anulável, ele tem duas consequências. Ou ele será considerado, ou ele não será considerado. Por sua vez, os votos anuláveis no sistema proporcional, ele tem sim uma alteração que nós vamos tratar dela agora. Como que funciona, então, o deferimento da candidatura? Primeiro, acontece as reuniões, as convenções partidárias para a escolha dos candidatos. O que o partido faz? Ele solta o candidato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tal. Ele faz uma lista de todos os candidatos. Eu tenho duas possibilidades. Ou o meu registro vai ser deferido, ou o meu registro vai ser indeferido.
Se o meu registro for deferido, os votos que eu receber no dia da votação serão considerados válidos e serão computados para mim. Se o meu registro for indeferido e eu recorrer, eu tenho só dois caminhos. Se o meu recurso for provido e a minha candidatura passar a ser deferida, esses meus votos serão válidos. Ou seja, sendo válidos os meus votos, todos eles serão computados para mim. Se porventura for mantido o indeferimento à minha candidatura, os meus votos serão nulos. Eles não serão considerados nem para mim, como candidato, e nem para o meu partido. Professor, por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque eu estava ciente do meu indeferimento. Orivaldo, não deu para eu ler aqui sua pergunta. Espera aí que... Deixa eu ver aqui. O que impede na prática a extinção do sistema proporcional e que vigore apenas o majoritário? O coeficiente eleitoral. Se eu não tenho o coeficiente eleitoral, se eu elejo, ou como diz aquele vídeo, se eu alejo os candidatos que obtiverem o maior número de votos, eu desconsidero o coeficiente eleitoral e passo a considerar a votação bruta. O candidato que tiver o maior número de votos, ele passa a ser eleito. Então, esquece. Isso jamais vai acontecer no Brasil com esse pensamento que nós temos agora. Por que é o pensamento que nós temos agora? Pensa o seguinte, Ronivaldo. Você tem um partido em que você tem um candidato que é muito bom e você tem 8 candidatos que são péssimos. Pela votação desse um candidato muito bom, você carrega os outros 8 candidatos para aquele cargo que estão concorrendo. Isso acontece por conta do quociente eleitoral e, consequentemente, do quociente partidário. Agora, se eu pego a votação absoluta de cada candidato, como acontece no majoritário, eu posso ter situações em que um partido eu terei apenas um eleito, embora a votação dele seja expressiva. Então, pelo pensamento partidário que nós temos no Brasil, o sistema proporcional dificilmente ele vai deixar de existir. Respondi a sua pergunta ou eu não entendi o que você perguntou? Pois com o sistema proporcional é muito injusto. Então, é realmente o que eu expliquei. Penso da mesma maneira que você. Não concordo com o quociente eleitoral e não concordo com o quociente partidário. Eu sou a favor da votação absoluta. Os candidatos mais eleitos, os candidatos mais votados serão eleitos e os candidatos menos votados não serão eleitos. Não vou favorecer aqueles candidatos de reboque. Concordo, da mesma forma do que eu, é mais uma indignação. Por isso, aí aqui é uma crítica do João Paulo, depois de ler o livro do Giovanni Sartori. Por isso que aqui no Brasil seria impossível vigorar o parlamentarismo. Porque se nós tivéssemos a figura de um primeiro-ministro, como acontece no Reino Unido, na Inglaterra, o nosso primeiro-ministro seria o Rodrigo Maia. Então, ele é a opção que a maioria dos eleitores gostariam? Não. Então, o parlamentarismo no Brasil, ele só teria uma consequência. Ele aumentaria ainda mais o distanciamento dos eleitos com os eleitores. Seria a única consequência possível através desse modelo. Concordo com tudo que você disse e acho que você tinha que ler esse livro do Giovanni Sartori, Engenharia Constitucional. A sua indignação vai aumentar ainda mais. Então, pessoal, seu Edson, até que não foge da democracia, porque é o nosso modelo. Mas eu concordo com você, com o senhor, que
esse nosso modelo, ele não favorece o candidato bem votado, exceto se aliar o candidato bem votado com o partido bem votado. Aqui em Uberaba, nós já tivemos casos, há 2 eleições atrás, que o candidato a vereador mais votado não assumiu, porque a sua coligação, à época, não atingiu o número mínimo para fazer uma cadeira. Ou seja, o cara teve a maior votação entre todos os candidatos a vereadores e não foi eleito. É um absurdo isso. Então, eu expliquei essa situação e expliquei essa situação. Agora, eu tenho uma outra hipótese. Essa situação aqui, ela é o seguinte. Eu tenho um candidato, vamos pegar o Ronivaldo. O Ronivaldo, ele foi inscrito como candidato do partido A, só que o Tales foi e impugnou a candidatura do Ronivaldo. Para a justiça do Justiça Eleitoral, o Ronivaldo está deferido. Ou seja, o recurso do Tales vai prosseguir, porém, a candidatura do Ronivaldo, ela está deferida. Mas vamos supor que no dia da votação, no sábado, para não ser exatamente no dia, porque no dia não vai ter, mas vamos supor que no sábado, o registro de candidatura do Ronivaldo seja considerado indeferido, ou seja, o recurso do Tales foi provido. O que vai acontecer? Se houver o indeferimento do registro, os votos não irão para o Ronivaldo, mas irão para o partido. Então vamos lá. Nessa hipótese aqui, o registro do Ronivaldo pela Justiça Eleitoral estava deferido. No entanto, o Tales não concordou com esse deferimento, ele recorreu dessa decisão e lá no dia da votação o Tales ganhou e conseguiu o indeferimento do registro do Ronivaldo. Pois bem, como o partido não precisou trocar o seu candidato, porque para a Justiça Eleitoral estava tudo ok, e como os votos eles são dos partidos e não propriamente dos candidatos, vai acontecer esse voto aqui, ele vai se transformar em um voto de legenda. Ou seja, candidato com registro deferido, que no dia da votação, ou a partir do momento que eu não consiga mais substituí-lo da urna, receber votos, esses votos serão considerados como voto de legenda. Agora, se o recurso do Tales for indeferido e se a candidatura do Ronivaldo for mantida, os votos serão considerados válidos. Fica meio obscuro, mas eu vou concluir da seguinte maneira e espero ser claro no que eu vou dizer agora. Eu tenho 2 possibilidades de indeferimento. Eu tenho o indeferimento que é feito pelo juiz e eu tenho o indeferimento que é obtido por recurso. Então, no indeferimento que é decidido pelo magistrado, pelo juiz eleitoral, se em recurso for mantido esse indeferimento, os votos são nulos e não serão computados para o partido. Se eu tiver uma situação de deferimento que posteriormente for convertido em indeferimento, os votos não irão para o candidato, mas os votos irão para o partido. Terão o mesmo efeito de um voto de legenda. Ficou claro isso? Por favor, se não tiver ficado claro, me pergunte onde ficou obscuro, que eu faço questão de explicar. Pessoal, ficou claro? Vamos lá, vou retomar nessa parte final. Como que funciona? Eu tenho 2 possibilidades. Eu tenho o registro deferido, que os votos serão válidos. Tranquilo. Eu tenho o registro que ele será indeferido pela Justiça Eleitoral e o próprio candidato vai recorrer dessa decisão.
que é esse daqui. Que é essa situação aqui. Nessa situação aqui, o candidato não aceitou o indeferimento pela Justiça Eleitoral e recorreu. Desse recurso, eu tenho duas possibilidades. Ou meu recurso será provido e a minha candidatura será deferida, ou o meu recurso será indeferido e a minha candidatura permanecerá indeferida. Se a minha candidatura for deferida, os meus votos serão válidos. Os votos que digitarem para mim na urna eletrônica, eles irão para a minha candidatura. Agora, se o indeferimento for mantido, esses votos não irão para mim e não irão para o partido. Até aqui ficou claro? Beleza. A segunda hipótese. A segunda hipótese é essa daqui. Vamos considerar que o registro do candidato tenha sido deferido. O seu registro foi deferido para concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020. Só que o Tales não concordou e recorreu da decisão que deferiu a sua candidatura. Desse recurso do Tales, eu também tenho duas possibilidades. Ou ele será deferido, ou ele será indeferido. Se o recurso do Tales for indeferido, vai significar que os seus votos serão considerados válidos e os seus votos irão para a sua candidatura. Então vamos lá. O Tales, ele não obteve sucesso no seu recurso e, por não ter obtido sucesso nesse recurso, os votos foram para o candidato que recebeu. Pronto. Agora vamos supor que o recurso do Tales tenha obtido sucesso e a sua candidatura, que estava deferida até agora, passou a ser indeferida. Aqui nessa situação, diferentemente dessa, os seus votos, eles não irão para você e eles não serão considerados nulos. Os seus votos, eles irão para o partido. Ou seja, o quociente partidário do seu partido será encorpado pelos votos que você recebeu depois do indeferimento da sua candidatura. Deu para ficar um pouco mais claro? Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma coisa que eu poderia ajudar sobre essa parte? No indeferimento, na hipótese de recurso, irá para o partido. Não vai ser considerado voto nulo. Certo. Aqui, pessoal, tem um detalhe que que, na verdade, eu vou explicar para vocês com duas matérias jornalísticas. O resultado da votação, ou a proclamação dos eleitos, ela é o momento em que a Justiça Eleitoral considera consolidada a votação e encerra os trabalhos. Então, isso acontece quando? Quando eu tenho o resultado. E qual é esse resultado, professor? É o cômputo dos votos válidos e a definição dos eleitos ou a definição de um segundo turno. Então, o dia das eleições, ele encerra-se com a proclamação do resultado. E aqui, gente, antes de passar para um outro item denominado votação paralela, esse item aqui é para tentar trazer um pouco mais de segurança para aqueles que não acreditam na urna eletrônica. Ah, mas isso daqui também, se quem quiser continuar cético, não vai mudar em nada.
Mas agora, o que eu quero demonstrar é quanto aos benefícios trazidos pelo voto eletrônico. Isso daqui é uma notícia de 1994. A data da notícia, dia 18/10/94. Aqui foi a última votação presidencial feita em cédula de papel. Vejam só, essa eleição aqui, ela aconteceu dia 3/10. Olha só esse parágrafo aqui. Desde sexta-feira, 14/10/94, o TSE só dependia do fim da apuração no Rio de Janeiro, 14/10, para anunciar o resultado. Os últimos números do Rio, onde a apuração foi tumultuada por fraudes, chegaram ontem. Se hoje é dia 18, então chegou dia 17/10/94. Chegaram ontem de manhã ao TSE. A proclamação oficial acontecerá em sessão normal. Ou seja, a votação acabou dia 3 de outubro e a proclamação do resultado, ela aconteceu dia 18 ou dia 19/10. Ou seja, se nós estivéssemos até hoje na situação do voto de cédula, esse daqui era o tempo que nós tínhamos lá em 94. Considerando o crescimento do eleitorado, imagina só o tempo que levaria para você computar a soma de todos os votos da eleição do ano passado, quer dizer, das eleições de 2018. E a próxima matéria que eu trouxe, na verdade não é nenhuma matéria, é um recorte do site do TSE. Veja só, às 19h18:51 do domingo, do dia da votação, o candidato Jair Bolsonaro foi matematicamente eleito presidente da República. Ou seja, 2h18 depois, eu já tinha 94,44% dos votos computados. Então, isso daqui está onde? Está aqui no site do TSE. Então, gente, é inegável que o avanço tecnológico, ele trouxe para a nossa apuração eleitoral um tempo menor de espera. E na minha concepção, e respeitando aqui a opinião de todos, eu enxergo isso sim como um avanço. Eu não posso desmerecer esse sistema eletrônico, porque ele é sim um avanço. E ele tem ferramentas para poder comprovar a sua clareza, a sua segurança. E essa ferramenta que comprova essa segurança, ela é a chamada votação paralela. Essa votação paralela, por amostragem, cada TRE, ele pega um número X de urnas das suas zonas eleitorais e levam lá para o TRE. Então, vamos lá, eu pego as urnas da seção 1, da seção 15, da seção 20, pego 50 urnas, levo essas 50 urnas lá para o TRE. Lá no TRE, todos os habilitados a votar nessa sessão serão habilitados ficticiamente e esses votos não serão computados para a conclusão dos trabalhos. Por quê? Porque a partir do momento que eu pego a urna dessa sessão, essa urna que estava carregada vai para a votação paralela e eu carrego outra e coloco nessa sessão novamente. Então, os eleitores dessa sessão votarão normalmente na sua própria sessão. Só que uma urna espelho será levada lá para o TRE e na frente de fiscais de todos os partidos que se habilitarem serão digitados os números e votados. Então, eles terão uma cartilha em que eles farão, coloque aí 15 votos para o candidato A, 15 votos para o candidato B, 15 votos para o candidato C, 15 votos para o candidato D. Essas anotações, no final da eleição, às 17 horas, eles compararão
o número, a quantidade de votos atribuída em cada urna com o seu boletim. Então, se houver alguma divergência entre o que foi feito e o que está anotado, esse choque ele pode ensejar na nulidade da votação. Então, essa votação paralela, ela é um meio de perícia disponível aos partidos e ao próprio sistema eleitoral. Essa votação paralela, então, ela é o maior meio para trazer segurança aos votos, à votação em si. Pessoal, o que eu havia planejado para a aula era isso, e agora eu fico aberto para pergunta. Alguém gostaria de fazer perguntas? Arthur? Diga, Letícia. Se você quiser fazer por voz, pode fazer. Eu vou fazer porque fica mais fácil. Tá dando para me ouvir? Perfeito. Tá. Quando for apurar os votos, ele fica naquele... É tipo um pendrive, um disquete? E se perder? A urna, ela tem um arquivo que fica salvo a sua votação. É só eu ir novamente com uma mídia eletrônica, espetar na urna e puxar. Se ainda assim não for possível, fica o boletim de urna e eu faço manualmente a inserção dos votos. Entendi. Tá ótimo. Maxwell, o mesário de plantão, alguma pergunta? Não, tô tranquilo, professor. Sabe Vai deixar esse tudo, material aí pra gente? Nossa, não sei nada, eu tô olhando aqui essa atividade sua aqui, ó. Eu tenho que olhar nesse código eleitoral. Facinho. Não, mas tem que dar uma olhada lá. Tá no código eleitoral, né? Ó, se quiserem, a gente na semana que vem... na semana que vem, de qualquer forma, vai ser a resolução. Pessoal, eu não estou tão preocupado com as respostas, viu? Eu estou mais preocupado com a participação, certo? Eu tenho certeza que vocês vão acertar, assim como acertaram o primeiro. Não está preocupado com a resposta. Está preocupado com a resposta, mas depois da nota 0, aí não resolve. Não, senhor, 0 é difícil. Eu já falei, 0 só ganha quem xinga minha mãe, minha esposa ou meus filhos. Deus abençoe você e sua linda família. Beleza. Professor, Oi. eu não entendi aquela última questão do trabalho, que está escrito assim: ao reingressar ao cartório eleitoral, foi verificado que o resultado da urna não foi apresentado e posteriormente não foi recuperado. O resultado, no caso, seria os votos? Os votos. Seria uma hipótese em que perdeu o disquete, não levou o boletim de urna e eu não consegui recuperar esses votos da votação, da sessão. Isso é um caso de nulidade absoluta ou é um caso de nulidade relativa? Ronivaldo, independente, faz de conta que pegou fogo no boletim de urna, pegou fogo na urna e pegou fogo em tudo. Não consegui recuperar. Eu não tenho como saber quantos votos recebeu. Cuidado! Vai lá do 220 ao 221. Ai, meu Deus. Pode deixar, seu Edson, eu vou colocar. Tá melhorando a resposta, Ronivaldo. Tá melhorando. Isso daí não está no 220. Exatamente. Coloca como extravio. Extravio de documento de item indispensável para correção da eleição. Pessoal, mais perguntas? Me encham de perguntas. Se não houver mais perguntas, então, um forte abraço para todos. Tenham todos uma...
Manda aí, Letícia. Eu tô procurando um artigo aqui, só um minutinho. Ah, sim. Tô demorando. Aqui no artigo 220, quando feito perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral ou constituída com ofensa à letra da lei. Essa segunda parte, constituída com ofensa à letra da lei, é com relação à mesa ou com relação a qualquer ato que for praticado com ofensa à letra da lei? Não. Quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral ou constituída com ofensa à letra da lei. Isso daqui é quando a sessão eleitoral ela for criada não sendo feita pelo juiz. Seria como se aquela cartinha não fosse assinada pelo juiz eleitoral. Certo? Pessoal, então, fiquem todos com Deus. Uma excelente Páscoa para todos vocês. Que seja um momento de reflexão para vocês e para a família de vocês. E que Deus possa nos abençoar, para quem acredita, para quem não acredita, não espere estar desrespeitando. E que o mais próximo possível nós possamos encerrar esse momento tão complexo que nós estamos passando. Certo? Fiquem todos com Deus, passem álcool em gel. Guarde os seus velhinhos e tudo de bom para todo mundo, gente. Abração, fiquem todos bem.